Olá! Neste vídeo vamos falar sobre mutações génicas, como é que ocorrem e da forma como podem ou não afetar a função das proteínas sintetizadas. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. O que são então mutações génicas? São alterações permanentes na sequência de nucleótidos num determinado gene. As alterações de um gene podem alterar o genótipo do indivíduo e provocar alterações no seu fenótipo. O genótipo corresponde aos genes que codificam para uma determinada característica e o fenótipo é a forma como o genótipo se expressa. Por exemplo, na miopia, o genótipo corresponde à presença ou não dos genes da miopia nos cromossomas. Ser míope ou não será o seu fenótipo. Como ocorrem as mutações nos genes? As mutações são fenómenos que podem ocorrer espontaneamente na natureza, por exemplo, durante o processo da replicação do DNA, podem ocorrer erros no emparelhamento das bases, ou serem induzidas por exposição a determinados agentes mutagénicos, agentes causadores de mutações. Os agentes mutagénicos podem ser de natureza física, química ou biológica. Os agentes físicos atuam principalmente através da radiação, provocando quebras ou alterações nas ligações do DNA. Já os agentes químicos geralmente alteram as bases do DNA por reação direta ou por substituição. Os agentes biológicos incluem vírus e algumas bactérias que podem integrar parte do seu DNA na cadeia de DNA do hospedeiro, provocando assim mutações. As bactérias e os vírus são também utilizados pela engenharia genética na obtenção de organismos geneticamente modificados, funcionando como vetores de genes criados em laboratório e que são depois inseridos no organismo a ser modificado. As mutações podem ocorrer nas células somáticas, que são as células de todo o corpo, ou nas células germinativas ou sexuais, que são os gametas. Quando a mutação ocorre nas células somáticas, que são as células que constituem o corpo, só afeta essas células e poderá levar, em certas situações, ao aparecimento de tumores. Quando a mutação ocorre nas células germinativas, nas células sexuais, esta poderá passar para a descendência, sendo por isso hereditária e ter efeitos na evolução da espécie, pois algumas mutações podem ser prejudiciais para o indivíduo, mas algumas podem ser vantajosas, o que pode levar a uma mudança do património genético daquela espécie. Que tipos de mutações podem ocorrer? Considerando uma porção de DNA que é transcrito para uma porção de RNA mensageiro e que origina, por tradução, um polipéptido constituído por 3 aminoácidos. Se ocorrer uma mutação, forma-se uma sequência de nucleótidos diferente. Neste caso, onde é que está o erro? Onde se encontrava timina, encontra-se agora adenina, irá formar um códon diferente e, neste caso, irá traduzir-se num polipéptido diferente. Dizemos que ocorreu uma mutação por substituição. Ocorreu a troca de um nucleótido por outro. E neste caso, onde está o erro? Verifica-se que ocorreu uma troca na sequência de nucleótidos. Originará também outro códon e, consequentemente, outro polipéptido. Esta mutação designa-se por inversão e ocorre por alteração da ordem dos nucleótidos. E neste caso, verifica-se que saiu o nucleótido de timina. Todos os códons a partir da mutação vão sofrer alterações e, obviamente, formar-se-á um polipéptido diferente. É uma mutação por deleção, pois há a perda de um nucleótido, alterando a ordem de todos os nucleótidos a partir daí. E neste caso, verifica-se que foi inserido o nucleótido timina e que altera novamente todos os códons a partir desse erro, formando novamente um polipéptido diferente. Neste caso, dizemos que ocorreu uma mutação por inserção, pois ocorreu a introdução de um nucleótido na cadeia. Podemos concluir
que nas mutações por substituição ou inversão apenas se alteram um ou dois aminoácidos da cadeia polipeptídica. Nas mutações por deleção ou inserção, todos os aminoácidos sintetizados a partir do códon mutado são alterados. Vejamos agora esta situação. Ocorreu uma mutação por substituição do nucleótido de citosina por timina. Forma-se um códon diferente, mas o polipéptido sintetizado é o mesmo. Por que é que isto aconteceu? Isto aconteceu devido à redundância do código genético. Vários códons codificam o mesmo aminoácido. Então, nestes casos, as mutações não se manifestam, não se expressam. Denominam-se, por isso, de mutações silenciosas. Elas ocorrem quando o códon mutado codifica o mesmo aminoácido e assim a mutação acaba por não se expressar. Nesta outra situação, ocorre uma substituição do nucleótido de citosina por adenina, formou-se um códon diferente, que neste caso é um códon stop. A síntese do polipéptido é interrompida, podendo formar polipéptidos que não são funcionais. Nestes casos, as mutações designam-se por nonsense ou sem sentido, pois o códon mutado origina um códon stop, interrompe a síntese da proteína e forma-se um polipéptido não funcional. Concluímos então que certas mutações não causam alterações na síntese da proteína porque o códon mutado codifica o mesmo aminoácido devido à redundância do código genético. São as mutações silenciosas. Se originar o aparecimento de um códon stop antecipadamente, pode interromper a síntese do polipéptido e por isso dizem-se mutações nonsense ou sem sentido. Ficou percebido? Espero que sim.